O Brasil entrou numa rota muito trágica, que estão em Brasília, que não havia razão para o impeachment. Não foi isso que aconteceu. E, com isso, muito próprio dos golpistas, eles negaram que havia um golpe. Mas houve um golpe no processo eleitoral deste ano de 18 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sabiam, e as pesquisas demonstraram isso claramente, que se ele participasse do processo eleitoral, ele ganharia a eleição. A grande maioria no Brasil está solta. Quem está preso? O presidente Lula. O presidente Lula, sobre o qual não há provas. E ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo, que o juiz que julgou, condenou, o juiz que interditou, o juiz que estava em férias em Portugal. Esse juiz se transformou no ministro da Justiça, que a gente chama o pessoal da bala, o pessoal que quer e que defende que se mate com um tiro na cabeça qualquer assaltante e que se faça justiça pelas próprias mãos. Venho também prestar um testemunho sobre o que se passa no Brasil, porque acredito que há muitas experiências a compartilhar, muita necessidade de entender para poder transformar. O Brasil entrou numa rota muito trágica, a palavra é trágica, porque nós hoje corremos o risco de sair da democracia e do estado de exceção, que corrói a democracia, e entrar numa variante neoliberal de um neofascismo. Nós sofremos, em 2016, um golpe de Estado sem crime de responsabilidade, ou seja, sem o cumprimento do padrão mínimo de legalidade constitucional brasileiro, que exige, para a deposição de um presidente, que se cometa crime de responsabilidade. Sabiam todos, até as pedras que estão em Brasília, que não havia razão para o impeachment. O impeachment não foi feito porque havia sido cometido algum crime de corrupção. Ele foi feito para poder reenquadrar o Brasil novamente no neoliberalismo, do qual os países latino-americanos, com seus governos populares e democráticos, tinham se afastado e combatiam a desigualdade de forma sistemática e constante. O golpe foi feito por isso e desencadeou um processo que instaurou um regime que pode-se dizer um regime de exceção, diferente das ditaduras militares que nós conhecíamos, que vocês na Argentina também conheceram, que os chilenos e os uruguaios e tantos outros. Não era, naquele momento,
um regime que acabasse com todas as liberdades, a de organização, a de expressão, a liberdade de imprensa, como ocorreu com as ditaduras, que fechasse o Congresso e que acabasse com a eleição direta. Não foi isso que aconteceu. E, com isso, muito próprio dos golpistas, eles negaram que havia um golpe. Mas houve um golpe em que se instaurou um outro tipo de exceção, que é aquele que corrói a democracia como uma praga. Se nós fizermos uma metáfora e imaginarmos que a democracia é uma árvore, a ditadura simplesmente corta a árvore. No regime de exceção, a árvore é corroída lentamente, às vezes aceleradamente outras, por fungos e parasitas. Que fungos são esses? Aqueles, primeiro, que executam um impeachment, que é o início do processo. O golpe sempre é um processo, ele não é um ato. O impeachment é o ato inaugural. Vem um segundo ato, as medidas que jamais seriam aprovadas se submetidas ao escrutínio da população. E por 4 vezes consecutivas, nós tínhamos derrotado essas medidas. A segunda etapa, então, é aprovar um teto de gastos que corta todas as despesas. A reforma trabalhista, que depois de mais de meio século foi alterada, criando a precarização do trabalho e deixando que no Brasil surgisse novamente as manifestações e as formas de trabalho análogos à escravidão. Então, essa é a segunda fase do golpe. São as medidas tomadas por quem não tem um voto para tomá-las. A terceira etapa é a prisão e a interdição no processo eleitoral deste ano de 18 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sabiam, e as pesquisas demonstraram isso claramente, que se ele participasse do processo eleitoral, ele ganharia a eleição. Então, o estado de exceção se completa com várias medidas que usa a própria lei como um biombo para executar um conjunto de medidas que são claramente ilegais. Primeiro, se tira do marco legal a presunção de inocência. Segundo, não se respeita o devido processo legal e, de forma encoberta pela legislação, também se acaba com o princípio da democracia liberal, que todos são iguais perante a lei. Há o desigual, e o desigual foi Lula. Não bastava condená-lo, não bastava prendê-lo, tinha-se de interditá-lo no processo eleitoral, porque mesmo preso, ele também não poderia falar. Dele é retirado todos os direitos. E isso viabiliza uma candidatura que é uma candidatura que convive com a formação, ou melhor dizendo, a emergência de algo que estava latente na sociedade brasileira, porque sempre esteve presente como herança,
seja da própria ditadura, seja da escravidão, que é a extrema-direita. E isso por quê? Porque a ditadura sempre cria e deixa, quando não se faz uma transição democrática, quando se sai da ditadura e se instaura o Estado democrático de direito, quando não se julga o processo de terrorismo de Estado, e no Brasil não foi julgado o processo de terrorismo de Estado, as sequelas da ditadura permanecem, como permanece também as sequelas de mais de 300 anos de escravidão, que sempre tornou a violência o método principal de controle social no Brasil. Então, emerge a extrema-direita. E era inimaginável no Brasil que a extrema-direita ganhasse um processo eleitoral. A interdição do Lula viabiliza este ganho, porque os golpistas conservadores, mas que viviam no marco ainda do que nós chamamos a Constituição de 1988, não tinham este compromisso com o fechamento total do país. Tinham o compromisso de executar suas reformas neoliberais. Quando a interdição do presidente Lula, cria-se um ambiente de favorecimento da eleição desse candidato. E por um motivo também mais estrutural, que eu acho que diz respeito às democracias no mundo ocidental. Que a democracia entra em crise sempre que o neoliberalismo mostra a financiarização da economia, a concentração da riqueza, o surgimento da desigualdade. Mas no Brasil, sobretudo, quando a democracia se mostra fragilizada. Primeiro, quando desrespeitam o voto de 54,5 milhões de pessoas e se tira sem crime um presidente. Segundo, quando o governo, o Estado, não consegue responder às demandas da população. Quando as instituições se mostram frágeis diante dos arbítrios. O que acontece? Acontece que aumenta a sensação, e no caso do Brasil, houve uma operação que se encarregou disso, que foi a Operação Lava Jato, que eu falo dela na sequência, que cria uma relação e uma reação da população, tornando a política, tornando as reivindicações inócuas e a política irrelevante. E aí, a despolitização e a transformação da política no inimigo principal surge como um elemento ideológico forte nas campanhas antiparticipação popular. Se instaura, na verdade, alguns elementos que criam ambiente para o autoritarismo. O ódio, o preconceito, a criação do inimigo. Na velha tendência da Guerra Fria de construir o anticomunismo como sendo o grande elemento de ataque às democracias, principalmente aqui no sul do continente, surge no Brasil uma reação ao Partido dos Trabalhadores, justamente porque o Partido dos Trabalhadores é o partido hegemônico, ou o partido que tem mais força no meio das esquerdas. E aí, nós vemos surgir um complemento desse estado de exceção, que é a eleição
explicitamente de um programa que é neoliberal e tem, além disso, ao contrário do que alguma vez na história apareceu no Brasil, um componente claro de neofascismo. E aí, é importante que se diga que nessa eleição nós fomos derrotados. Porém, ao contrário do que aconteceu na época da ditadura, nós não tivemos uma derrota estratégica. Nós elegemos a maior bancada no Brasil. Nós elegemos partidariamente o maior número de governadores. Nós elegemos o maior número de representantes nas assembleias legislativas estaduais. Isso coloca um problema. Aliás, dois problemas. O primeiro problema é que é uma característica dos neofascistas, e ninguém pode negar que no Brasil eles não sejam transparentes. Eles são. Eles dizem claramente o que vão fazer. E o que eles vão fazer? Em relação ao Partido dos Trabalhadores, eles deixaram claro que não basta ganhar de nós eleitoralmente, porque é uma vitória que não nos destruiu. E eles dizem de forma clara, e aí é um componente interessante, porque esse é um método histórico dos neofascistas, a destruição. Eles querem agora nos destroçar. Mas não só destroçar o Partido dos Trabalhadores, destroçar também todas as conquistas de organização do movimento social no Brasil. O movimento dos trabalhadores sem terra, que tem uma importância imensa naquele país continental, no que se refere ao acesso à terra, com uma organização bastante avançada. E o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, um movimento urbano que diz respeito a uma questão fundamental, que é o acesso à moradia. E aqui fica claro uma questão. Esses dois movimentos tratam de um problema muito importante no Brasil, que é a desigualdade. Porque o que é a distribuição de riqueza? A distribuição, eu não estou falando da de renda. Nós avançamos muito na distribuição de renda e começamos a avançar na distribuição de riqueza. Em termos de patrimônio, a riqueza para o povo é acesso à terra democraticamente e à moradia. Daí porque esses dois movimentos são importantes e eles também, de forma clara, mostram que há que destruí-los se tiverem, como eles dizem, abre aspas, de prender 100 mil. Qual é o problema? É prender 100 mil. E aí, eu quero também deixar aqui registrado que, ao mesmo tempo, é um governo, ou uma proposta de governo, porque ela não chegou ainda a se consolidar, que se caracteriza, do ponto de vista de política externa, por um alinhamento submisso aos Estados Unidos e por um claro corte neoliberal de retirada dos direitos, de destruição do Estado, porque no Brasil o Estado nacional mantém os 3 maiores bancos, um dos maiores bancos comerciais, o maior banco imobiliário e um banco de investimento, de infraestrutura, de investimento de médio prazo, investimento social, maior
aliás, na nossa época, minha do Lula, maior que o Banco Mundial. E duas grandes empresas, três grandes empresas. Uma que eles estão entregando para a Boeing, que é a Embraer, que é grande produtora de jatos leves. A outra que é a Petrobras, que agora eles descobriram, eles diziam que a Petrobras era um desastre. Agora descobriram que ela é um dos maiores patrimônios e uma das maiores reservas de petróleo disponíveis. E a terceira, que é a Eletrobras. Então, não era um Estado, é um Estado que tem condições de fazer política social. É um Estado que tinha uma legislação que eles estão desregulamentando inteiramente de proteção ao trabalhador, ao trabalho, aos assalariados. Enfim, esse lado neoliberal também é um componente que se junta ao lado autoritário e cria, talvez, uma versão mais próxima do que ocorreu no Chile, do que o que ocorreu nos países na época da ditadura. Porque isso, por que eu estou falando isso? Porque isso te responde a sua pergunta, que Pero te queria fazer outra pergunta, nós Dilma. teremos de resistir, só tem um jeito de enfrentar o neoliberalismo e o autoritarismo e o neofascismo. Nesta oscuridade. É enfrentá-lo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a centro-direita no Brasil, que tem um programa que é a favor das reformas neoliberais, é anti-autoritária, mas é a favor das reformas neoliberais. Ela tem essa contradição. Então, qual é a reação dela? É moderar, tentar moderar, tentar cooptar, como se fosse possível cooptar os neofascistas, achando que eles não têm projeto. Daí porque a nossa frente é uma frente democrática e popular, não simplesmente uma frente que combate o neoliberalismo, porque se não combater o neoliberalismo, a população brasileira não tem um projeto, vai ficar absolutamente aberta a todas as cooptações possíveis, e uma frente democrática também, democrática que seja a mais ampla possível, e ser capaz de fazer todas as alianças necessárias com todos os segmentos. A gente fará aliança até com o diabo para combatê-los. Agora, tem de ter uma espinha dorsal, tem de ter um coração, e o coração é anti-neoliberal e anti-autoritário neofascista. É essa a nossa solução. E aí eu quero completar dizendo uma coisa. Na questão do aspecto democrático, a prisão do presidente Lula é talvez a manifestação mais clara do autoritarismo despótico. Por quê? Porque não é trivial nem banal que o juiz que julgou, condenou, o juiz que interditou, o juiz que estava em férias em Portugal, resolveu descumprir uma decisão de um tribunal superior a ele. Esse juiz, que há 6 dias da eleição, divulgou uma delação premiada que tinha 1 ano e meio, que não tem provas, que o próprio Ministério Público se recusou a aceitar. Esse juiz se transformou no ministro da Justiça. Se utiliza o biombo da justiça para condenar, para perseguir, para interditar.
radicalizado esse biombo na prisão das lideranças sociais mais importantes desse país, alegando-se uma lei antiterrorista. Lei antiterrorista que vai criminalizar os movimentos sociais. E se você for solidário a eles, também te criminaliza. A construção desses biombos legais é um processo de radicalização do que vinha acontecendo. Isso serve para os movimentos sociais mais importantes e para os partidos políticos progressistas, de esquerda, ou até para quem divergir. Porque eu acredito que nós estamos dando um passo além do momento anterior. Nós estávamos, por isso a necessidade de uma frente popular e democrática. Por isso, tem de juntar todos aqueles que vão combater o autoritarismo e essas medidas de perda de direitos e alienação da soberania nacional. Eu fico muito feliz de estar falando aqui no Dia da Soberania Nacional. Permitiu uma coisa muito clara, que o uso de certas redes, dizem que 90% dos contatos de WhatsApp são individuais, e os 10% restantes são nos grupos de 256 pessoas permitidos. Mas o que é que isso significa? Significa, primeiro, o contato é eu com você. Ninguém desta plateia aqui participa dessa discussão, nem escuta, nem vê. Eu e você temos nossos contatos, e nós fazemos esses contatos. O que articularam no Brasil? Grupos religiosos, grupos a favor do armamento, grupos a favor, que a gente chama o pessoal da bala, o pessoal que quer e que defende que se mate com um tiro na cabeça qualquer assaltante e que se faça justiça pelas próprias mãos. Ao mesmo tempo, grupos familiares, grupos profissionais, todos os grupos. E a comunicação é feita baseada na confiança. É a confiança que eu tenho na sua informação. A confiança e a verdade se descolaram. Não precisa de ser verdade, basta que haja confiança. Isso eu acho que é uma arma fortíssima nas eleições e na atuação na sociedade hoje, que cria duas coisas. Um problema para a grande imprensa que criou esses monstros. Porque simplesmente aquela atitude do Trump passa a se generalizar. Não aceito eles na minha entrevista. Simplesmente não entram. A grande maioria no Brasil está solta. Quem está preso? O presidente Lula. O presidente Lula, sobre o qual não há provas, sobre o qual existe uma delação absolutamente frágil. E o estranho disso tudo é que as pessoas vão aos jornais e dizem que tutelaram a democracia brasileira para não ter golpe. É estranhíssimo. De forma que isso não é algo que se possa dizer em qualquer país. Então, eu acho que nós vivemos num momento muito difícil. Isso não significa um repúdio à justiça, pelo contrário. Acho que no combate democrático a todas as formas neofascistas, há que exigir, buscar, persuadir o sistema de justiça a barrar todas as tentativas características do neofascismo, que é o uso da violência contra o que eles consideram seus inimigos políticos. Dilma. Na categoria inimigo e não adversário.